Muito bem. Bom dia, irmãos. E graças a Deus estamos mais uma vez na casa do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e nosso Pai eterno, queremos, Senhor Deus, agradecer pela oportunidade dessa aula. Tudo que venha a ser feito aqui, Senhor, venha para honrar e glorificar o Teu santo nome. E eu quero agradecer pelos meus irmãos e irmãs que estão nessa manhã. Quero agradecer, Senhor Deus, pelos irmãos voluntários da equipe da transmissão desse culto também, onde muitas pessoas, irmãos, podem acompanhar, Senhor Deus, esse Teu abençoado culto. Obrigado, Senhor Deus, pela aula desta manhã, e vamos colocar os nossos corações prontos na Tua presença para ouvir o Teu recado. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito agir nessa igreja de maneira maravilhosa. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor continua sendo sempre o mesmo. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, a Tua Bíblia ter chegado até as nossas mãos. Obrigado pela salvação em Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, vamos louvar. O irmão Cícero, será que pode nos ajudar nessa manhã? Vamos louvar ao Senhor. O hino é o 322 do cantor cristão. É um hino que anuncia Cristo como a valência do cristão. Cristo valerá. 322. Oh,
oscilando a minha fé, Cristo está sempre valendo. Bíblias ao alto, versículo da Bíblia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que a espada de luz, que penetra até a visão da alma e do espírito, e nas fundas e leituras, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém. Irmãos, vamos procurar nós, um pouco difícil, mas vamos lá. Depois de Joel, quase não lemos os pequenos profetas, mas Amós, na minha Bíblia fica na página 985. É que às vezes lemos mais o Novo Testamento, fica mais difícil. Mas toda a Bíblia, que foi o que aprendemos na última aula, ela se interliga, ela é interessante, e toda a Bíblia, que é muito mais importante, ela anuncia a Jesus. Então, Amós, no capítulo 8, no versículo 10 e 11, eu vou estar lendo o versículo 10, os amados, todos vamos estar lendo o versículo 11. Fala bem assim: tomarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como de amarguras. E 11, dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Podeis sentar. Domingo, dia do Senhor, mas o segundo domingo de dezembro é o dia da palavra de Deus, é o dia da Bíblia. E o que é a palavra de Deus? O que é a Bíblia? É um conjunto de livros que para muitos é só um conjunto de livros, mas para os que têm fé, para os cristãos, para os crentes, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, meus amados irmãos, ela hoje está na linguagem portuguesa, em português, mas a Bíblia originalmente ela foi escrita em hebraico, aramaico, e ela também tem uma parte em grego. Então foi traduzida e assim trazida para o Brasil. Mas esse livro, que já perguntaram, foi homens que escreveram? Sim, homens inspirados por Deus. Mas em que a Bíblia concorda no contexto atual e como podemos provar a veracidade da Bíblia? A Bíblia, pelo menos 8 pontos, podemos ressaltar da Bíblia. Ela é a verdadeira ciência, ela não vai contra a ciência. Cientificamente, a ciência aprova a Bíblia. Outra coisa, segundo ponto, a Bíblia, ela diz com exatidão muitas descobertas que foram arqueologicamente estudadas, com pontos, com precisão geográficos e tudo mais. Isso prova também a veracidade da Bíblia. Terceiro aspecto, ela mostra a história secular.
Então, quando lemos alguns reis da Bíblia, realmente esses reis, um livro de história, no contexto de Roma, infinitas coisas, provam que esses homens realmente existiram. A Bíblia também, ela tem a unidade. Você pode ler só o Apocalipse, depois você, uma hora, pode querer ler Êxodo, e um completa com o outro. Então, ela é uma unidade só. A Bíblia também, ela não inspira, ela não mostra, aliás, só aponta um homem só, mas a Bíblia, a gente pode ver que toda ela aponta a Cristo como uma revelação realmente da palavra de Deus. Algo para ser falado como um dito que vai ser futurístico ou algo revelado e um verdadeiro profeta é quando o que ele fala, o que ele escreve realmente se cumpre. Então podemos ver como esse sexto ponto há um cumprimento da Bíblia. A Bíblia também, como sétimo ponto, ela revela a Deus, e no oitavo ponto ela revela o homem, de onde viemos, o que somos e para onde iremos. Então é por isso, meu amado irmão, que encha o seu coração, se alegre, dê aquele sorriso, porque você tem em suas mãos algo poderoso, algo maravilhoso, que é a Bíblia, ou seja, que é a palavra de Deus. Meus amados irmãos, curiosidades da Bíblia que eu posso ressaltar nessa manhã. A Bíblia, ela foi o primeiro livro impresso. Então teve a prensa de Gutenberg e veio nada mais, nada menos que a ideia: vamos fazer a Bíblia, vamos passar a Bíblia por essa prensa, vamos fabricar a Bíblia por essa prensa. E foi o livro mais vendido até hoje e também o livro mais traduzido, quer dizer, chinês, polonês, várias línguas. E agora no Brasil, o pastor Vanderlei e uma grande equipe está traduzindo para a linguagem indígena. Outra coisa interessante é o que será que tem bem no meio da Bíblia? O Salmo 118. Mas é o Salmo, o capítulo todo, e o versículo seria o versículo 8. Esse é o meio da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. O menor capítulo, Salmo 117, é o menor capítulo da Bíblia. E o maior versículo, Esther, capítulo 8, versículo 9. E o menor versículo, Êxodo, capítulo 20, versículo 13. A Bíblia realmente, irmãos, se você achar que é muitos livros, temos interessante achado aqui no livro de Isaías. Todo ele é praticamente considerado por alguns o resumo de toda a Bíblia está em Isaías. E interessante é que o livro de Isaías tem 66 capítulos, como 66 livros que existem na Bíblia. Meus amados irmãos, os livros da Bíblia que tem apenas um capítulo só: Obadias, Filemão, 2 João, 3 João, Judas. Sendo que 2 João, olha só que interessante, é o menor deles. Esse livro, ele só tem 13 versículos. Meus amados irmãos, por fim, esse tesouro que está na sua mão, desse conjunto de livros, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não é só para os cristãos. Esse livro que está nas suas mãos, a Bíblia, ela não é só para os filhos de Deus, mas a Bíblia, para falar a verdade, é para toda a humanidade. Para isso que existe a Bíblia. Ela é necessária para
O pecador precisa da Bíblia porque precisa conhecer a Deus. A Bíblia ela é muito necessária aos crentes porque afinal devemos crescer no conhecimento de Cristo. E a Bíblia ela é muito necessária ao pastor, ao obreiro, porque ensina corretamente toda a verdade da palavra de Deus. E é isso que é a Bíblia. Bíblia, irmãos, feliz dia da Bíblia. Que você possa cuidar bastante da sua Bíblia. Possa comprar a mais cara, possa comprar a mais barata, não importa, mas que ela não seja só para deixar no lugar, mas faça uso da Bíblia. Leia e aprenda e pratique a palavra de Deus. Meus amados irmãos, graças a Deus temos esse culto aqui e ele está sendo transmitido. Quero mandar um abraço para vocês que através de algum aparelho eletrônico está acompanhando esse culto. Esse culto, quero dizer que essa igreja está com as portas abertas. Você pode vir aqui e estamos participando, aliás, de todo o mandato da prefeitura. Estamos participando de todas as medidas necessárias nesse tempo de pandemia, ou seja, distanciamento, uso de álcool gel na entrada, leitura com um termômetro de infravermelho, e ao trocar os cultos da manhã para a noite, os bancos são todos higienizados, passado álcool. Estamos tendo todo cuidado. Então, se você está acompanhando aí e quiser participar do culto presencial, pode estar vindo. Domingo às 10 horas da manhã e à noite às 18 horas e 30 minutos. Muito bem, meus amados, estamos aqui na igreja e Malaquias 3,10 fala para trazer os dízimos. Essa igreja não obriga ninguém a dar os dízimos. Deus também, ele não precisa do dinheiro de ninguém. Por que não precisa? Deus é capaz de fazer ouro. Deus é capaz de fazer o que ele quiser. Mas a obra de Deus, ela precisa. E eu queria ressaltar nessa manhã o que é dízimo. Umas pessoas vieram me perguntar o que é dízimo. Eu tenho que dar dízimo quando eu vou comprar uma carne, vou fazer uma compra, ou tenho que dar dízimo só quando eu trabalhar? Dízimo, meu irmão, é de tudo que chega até as suas mãos para o seu gasto. Como assim, irmão Wagner? Vamos supor, você não é registrado, mas você recebe uma mesada. Se você quiser ser fiel a Deus, dê dízimo. Se você é assalariado, 10% do que chega a você, você tem que destinar à obra de Deus. Agora, o interessante, irmãos, é não deixar o dízimo para ser a última coisa a ser paga. Nunca sobra. Nunca dá para pagar o dízimo. O interessante é, na hora que receber, já separar o que é de Deus e o que é seu. O que é de Deus, o que é do homem, do homem. E assim você vai ser uma pessoa abençoada. Eu sou um irmão fiel dizimista. Essa igreja tem muitos irmãos fiéis dizimistas. Tanto é que estamos atravessando esse tempo de pandemia. O caixa está maravilhosamente bem, mas precisamos fazer mais obras. Precisamos achar mais missionários, aliás, colocar mais missionários no nosso hall de missões. Então, por isso eu peço a você que está nos acompanhando aí pela internet, seja um fiel dizimista, um ofertante, e os irmãos que estão aqui. Vamos ficar de pé, chamo o meu irmão Cícero para ajudar mais uma vez. O hino é o 314, do cantor cristão. E vamos alegremente ofertar ao Senhor. Se você for ofertar com tristeza, essa igreja já alerta, não precisa ofertar, mas oferte com alegria, porque é para a casa de Deus. Irmão Antônio, pode nos ajudar?
orando também pelas pessoas desempregadas, né? Eu tenho sido abençoado por empregado, mas eu fiquei sabendo de muitas pessoas, né, com esse problema de pandemia, estão desempregadas e têm compromissos, né? Então, vamos pedir que Deus abençoe, que Deus continue cuidando dos nossos irmãos e aqueles que ofertaram, que Deus possa abençoar o lar, a família de cada um, tá bom? Querido Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida, pelo dom, Senhor. E o Senhor nos otorgou. Não só a vida física, Senhor, mas a espiritual. Provém do poder de Jesus Cristo. E em todo tempo, Senhor, seja louvado por tudo. Sabemos, Senhor, verão Deus, como criaturas, uma vez criatura, mas agora filho, que o Senhor fez uma grande obra para nós. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, Senhor. Provém necessário, Senhor, para a sua vida, o sustento, o pão de cada dia, os seus empregos, difícil é a coisa aqui na terra. Nos nossos dias, mas o Senhor é soberano e tem o controle de todas as coisas. Não cabe a mim, Senhor, discutir a vossa vontade. Cabe a mim viver a sua vontade. Que o Senhor abençoe aquele que foi despertado. Com certeza, o teu coração, e não mentira. Que o Senhor abençoe aquele que pode me amar. Que o proveia, Senhor, o Cristo daquele que está desempregado. Abençoe cada um deles por igual. No único, Senhor, que não é da vossa vontade, que o Senhor é fiel em tudo. Então, Senhor, abençoe a sua vida. Também, Senhor, encarecidamente pedimos a tua bênção, Senhor, para aqueles militares. Sabemos, Senhor, que temos famílias e igrejas que estão lutadas. Mas eu pedimos, Senhor, que o Senhor encarecidamente assista essa vida, colocando em resgate, Senhor, as suas cabeças para que seja consolada a seus filhos. Obrigado pela vida da igreja. Obrigado pela vida daqueles que estão na frente da mesa. Que o Senhor esteja abençoando, orientando, dando humildade e discernimento para saber a vossa vontade. Em nome do teu filho amado Jesus, também pedir para aqueles que não puderam vir à igreja hoje, este dia. Também te agradecemos pela tua palavra que está nisto em nossos corações e temos a nossa mão. Países que não podem, Senhor, mas que Deus nos abençoe cada dia, cada momento, dirigindo e protegendo também a nossa nação e o nosso governante debaixo da tua mão. Em nome do Filho amado Jesus, e agradecemos soberano Deus. Amém. Poder sentar, amados. Deus abençoe. Obrigado, irmão Antônio. Muito bem, amados irmãos, a primeira parte encerra por aqui. Chamo o pastor dessa igreja, que é o meu pastor Sérgio Barbosa. Ele tem a palavra agora, neste momento. Bom dia, meus irmãos, aos irmãos que estão acompanhando essa transmissão também neste momento, que temos uma manhã abençoada no estudo da Palavra do Senhor. Antes de passar a palavra ao irmão Israel, que será o professor desta manhã, trazendo aí a terceira marca de uma igreja saudável, nós queremos orar pelos aniversariantes e também comunicar aqueles irmãos que ainda não estão sabendo, né, nesta semana, irmã Fátima, que era congregada aqui na igreja, ela faleceu, estava em tratamento, né, enfrentou um momento mais difícil nesta fase final, né, durante esta pandemia eu pude visitá-la lá em Taboão, onde estava morando, né, foi até uma situação necessária devido ao tratamento, ao alto custo, né, e alguns irmãos estavam dando aí um grande apoio a ela. Então vamos orar pelo esposo, pelo filho, que era uma preocupação dela, né? Mas uma pessoa firme no Senhor, né? E eu pensei, menos um acompanhando a transmissão online aqui, bateria já era. Então vai ser menos um acompanhando a transmissão, porque ela era assiva, mudou-se e durante aí essa pandemia sempre acompanhando as nossas transmissões, né? Sempre acompanhando as nossas transmissões. Então foi uma grande bênção, né, durante o período que esteve aqui e descansou no Senhor, né?
né? A luta não foi fácil e podemos dizer que hoje está bem melhor do que nós, né? Está nas mansões celestiais. Então vamos orar pelo conforto da família dela e de outros que perderam o ente querido. E vamos lembrar aqui também os aniversariantes, né? E louvar a Deus. Tem semana que tem aniversariante de casamento, né? Hoje é só casamento, né? A irmã o Daniel, Marques e Neide. Conhece a Neide? Está ali no fundo, né? Porque não falta aqui a Neide, né? Na igreja. Então que Deus abençoe. 25 anos, hein? Bodas de prata, olha aí, hein? São aqueles que passaram já, né? O Dom Miguel dobrou já, né? Então que Deus continue abençoando este casal, né? Onde pude dar aí os parabéns, aí só não deu para dar abraço, né? Deu um momento para abraçar, né? Mas que Deus continue abençoando. Também temos aí mais um casal, Arivaldo Macedo e Guilhermina. Não achei foto do Arivaldo, né? Mas vamos orar por este casal, que Deus continue abençoando. E também temos aí na sequência, irmão Luiz Cesário e Maria Dejular. E na sequência, mais uma Neide aí, né? Só que essa é Elineide. Alisson Brasil e Elineide. Que Deus esteja abençoando todos esses casais que completaram mais um ano de união matrimonial. Permanecem filhos do Senhor. Chegando aos 25, passando dos 25, né? Até Cristo voltar. Se bem que eu creio que Cristo vai voltar antes, viu? Pelo quadro que nós estamos acompanhando. E também temos aí o Lucas Bom Jardim, que completou mais um ano de vida, não está aqui conosco na membresia, mas que a palavra semeada, pregada, possa despertá-lo a voltar, né? A viver esta mesma fé. Então nós vamos orar neste momento por esses que completaram mais um ano de vida, de união matrimonial, aniversário, pelo conforto daqueles que perderam o ente querido e pela aula. Na sequência, o irmão Israel já vai aqui assumir o posto dele. Senhor nosso Deus, nós queremos render graças ao Senhor, louvando-te com o coração grato por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós também queremos orar de maneira especial por aqueles que perderam o ente querido. Conforte, console esses corações. De maneira especial, a família da nossa irmã Fátima, que já está com o Senhor. Oro também, Senhor, por estes casais que completaram mais um ano de vida. Esta grande bênção, irmã Neide e Daniel, 25 anos, bodas de prata, que continue abençoando, ó Pai, este lar, este casal, e que possam permanecer firmes até Cristo voltar. Bem como também irmão Luiz Cesário, também apresentamos aqui a irmã Neide, e nós apresentamos aqui, Senhor, na verdade, alguns casais que também têm esse anseio de ver o seu cônjuge também, ó Pai, confiando em Jesus como o único e suficiente Salvador. Cremos, ó Pai, que Tu és poderoso e que através do Teu Espírito vidas possam ser transformadas. Oro também por Lucas, que tenhamos a alegria de vê-lo de novo, ó Pai, caminhando conosco na mesma fé e no mesmo Espírito. Oro também agora por esta aula nesta manhã, que venha abençoar, capacitar o Israel na exposição desta aula, nos abençoando aqui, bem como aqueles que estão acompanhando a transmissão. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Israel, a palavra está com o irmão. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia de novo.
terceira marca da igreja, nós vamos falar hoje. O nosso texto básico está em Marcos 16, 15. Eu acho que não precisa abrir a Bíblia, né? Todos conhecem de cor? Marcos 16, 15, o que está escrito lá? Vamos falar junto? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. De novo, vai. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Defina o Evangelho em 30 segundos. Isso aí. Boas novas, né? Evangelho é boas novas. É engraçado que o Evangelho é tão boas novas, né? Que nós temos preguiça de contar. Quando nós somos agraciados com boas novas de algumas situações, a gente tem a alegria de contar essas boas novas, não é? A pessoa está desempregada há muito tempo, de repente o telefone toca, fala, ó, vem para cá que você está empregado. Nossa, que alegria, hein? Outros estamos sem serviço, né, Manuel? De repente o cliente liga e fala, ó, vem para cá que eu tenho um serviço para você. Nós ficamos contentes, boas novas. Outras pessoas às vezes estão doentes, de repente o hospital liga, olha, fulano está de alta. Nossa, que boas novas. Mas existe boas novas melhor do que o Evangelho? Não existe, irmãos. A melhor nova que nós podemos ouvir é a do Evangelho, é a salvação em Cristo. Porque nós nunca fazemos um parâmetro entre o inferno e o céu. Nós precisamos pensar nisso. Por quê? Não existe meio termo. Ou nós aceitamos o Evangelho e vamos para o céu, ou nós rejeitamos o Evangelho e vamos para o inferno. E houve uma enquete essa semana no Facebook sobre o inferno, e eu fiquei impressionado. Tem muitas pessoas achando que o inferno não é tão ruim assim. Irmãos, cuidado com isso. Tem gente que acha que o inferno, você vai cair lá, vai queimar que nem queima uma lenha, e acabou. Ai, irmãos, o inferno é terrível. O inferno é terrível. O inferno vai ser um sofrimento eterno e de consciência. E a gente vai ter consciência de que nós ouvimos o Evangelho, nós podíamos ter evitado e não evitamos. Então nós precisamos tomar cuidado. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o Evangelho. A igreja é marcada pelo Evangelho. Nós já falamos sobre isso uns 2 domingos atrás, que o Evangelho nasce na cruz. Quando Cristo morre, é sepultado e ressuscitou, é a boa nova. Se Cristo tivesse sido sepultado e não ressuscitado, nós estaríamos perdidos. O Evangelho não tinha valor. Mas o Evangelho é a boa nova. Cristo ressuscitou. É a boa nova de salvação. Uma igreja saudável é uma igreja em que cada membro, novo, velho, maduro ou imaturo, une-se ao redor das maravilhosas boas novas de salvação por meio de Jesus Cristo. Esta é uma igreja saudável. Uma igreja que nós temos o mesmo pensamento, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ela é o corpo, Cristo é a cabeça. E a igreja, irmãos, não ensina a Bíblia. Concorda comigo? A Bíblia que ensina a igreja. E tem muita gente querendo fazer o contrário.
Não vem para a nossa igreja que lá vai acontecer isso, isso e aquilo. Irmãos, quem ensina a igreja é a Bíblia. A igreja somos nós. Nós somos dependentes da palavra de Deus. E se nós rejeitarmos isso, nós estamos caminhando para uma tragédia na nossa vida. Muitos se desviam da palavra de Deus. Tem muito achismo dentro da palavra de Deus. Eu falava com o Alcimar esses dias, eu não gosto muito de ficar cutucando coisas que não interessam muito. Eu gosto mais do evangelho cristalino que é pregado nesta igreja e em várias igrejas. O evangelho não tem rodeio, irmãos. Ele é simples. Se nós formos lá para João 3,16, está escrito lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a simplicidade do Evangelho é isso: é crer e seguir a Jesus. E muitas vezes, irmãos, pessoas, porque estão na igreja, mas não estão seguindo a Jesus. Eles estão na igreja, ele quer ser estrela na igreja, ele não quer ser um servo do Senhor. E aqui na igreja, irmãos, a estrela que deve brilhar é Jesus Cristo, é o Evangelho cristalino, é Jesus, o Salvador, o nosso Senhor. Ele sim deve reinar na igreja que é nossa igreja. E eu digo que hoje, irmãos, a igreja não precisa de louvorzão. A igreja precisa de louvor sábio. A igreja está precisando mais de choro, de joelhar diante do Senhor e chorar as misérias que nós muitas vezes praticamos. Tem muita gente achando que é o louvorzão que edifica a igreja, mas não é não, irmãos, é coração quebrantado, é joelho dobrado, é lágrimas descendo. Deus prefere muito mais ouvir o nosso lamento, o nosso choro, do que um louvor com muito barulho. O Evangelho é algo precioso. E como nós tínhamos falado no domingo atrasado, a igreja tem por obrigação de zelar pelo Evangelho. O que você responderia se lhe perguntasse: você pode falar para mim em 1 minuto o que é o Evangelho? Aí o que você diria? Certamente não daria para transmitir toda a profundidade das boas novas. Então, quais elementos vitais você incluiria? É uma pergunta, não precisa responder, mas responde para si mesmo. Cristo é o centro da mensagem evangélica. O Evangelho é o centro da mensagem cristã. Então, espera que todo cristão saiba compartilhar rapidamente e principalmente a mensagem que carregamos. Mas infelizmente isso nem sempre é verdade. Imagine um cardiologista que não sabe o que é um coração. Se nós, irmãos, for falar do Evangelho, mas nós não conhecemos o Evangelho, nós vamos ficar em maus lençóis, né? Que o diabo é terrível. Eu conversava com uma certa pessoa que se diz cristão, e ele detesta falar que Deus, falar da Trindade, que Cristo é Deus. Então ele veio falar para mim assim: quer dizer que seu filho é você? Eu falei: que tamanho de ignorância você tem, você não conhece as Escrituras. O Espírito Santo não está em você. O que está em você é o espírito diabólico, porque nós estamos falando de coisas espirituais.
espirituais, nós não estamos falando de coisas materiais. Então, irmãos, nós precisamos estar preparados, conhecer a palavra e saber qual os desvios que estão tendo na santa palavra hoje em dia. O irmão Wagner falou domingo sobre o texto e o contexto, não é? E nós precisamos tomar cuidado com o contexto. O contexto é algo, o fórmica que usa para deixar mais claro o texto e mais compreensível. Mas nós precisamos tomar cuidado com o contexto, porque tem gente usando o contexto para um pretexto. Ele quer alinhar o seu lado errado e achar que pode provar na Bíblia isso. Nós precisamos saber a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos comer essa palavra, porque o que está faltando, irmãos, é pessoas que leem a palavra, pessoas que conhecem realmente o que ele está, o terreno em que ele está pisando. É um terreno santo, é um terreno onde Cristo preparou. Como o cardiologista não conhece o coração, assim o cristão que não conhece o cerne da fé. Imagine um carteiro sem encomenda. Assim é o crente que não carrega boas novas. Essa boas novas, irmãos, ela precisa ser dada nas nossas vidas, no nosso falar, no nosso negociar, no nosso trabalho. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque tem muitas pessoas dentro das igrejas achando que sabem mais do que os outros. Mas isso é ruim. Achando que sabe mais que o pastor, isso é ruim. Irmãos, nós não achamos nada, nós somos servos. Eu gosto muito quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele fala: graças te dou, Senhor, porque tu revelaste aos pequeninos, tu ocultaste aos sábios. Irmãos, tem muita gente sábia que não sabe o que a gente sabe. Sabia disso? Tem muita gente muito mais sábia, com diplomas, mas não sabe o que a gente sabe. O cristão que observa a palavra de Deus sabe tudo o que está acontecendo agora e que vai acontecer. Essa pandemia, irmãos, veio para mostrar também à igreja que o inimigo não é armas bélicas. O inimigo pode ser invisível. E vai provar a fé de muito cristão. Muitas pessoas não voltam mais para a igreja, porque ele estava esperando uma oportunidade, e a oportunidade veio, Deus dá. E quando eu leio lá em Mateus, quando fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, e muitos há que se encontram, e apertada a porta, estreito o caminho, e poucos há que se encontram. Irmãos, o evangelho não é fácil, o evangelho é difícil, mas é boas novas. Nada que nós vamos fazer é tão fácil. Se fosse fácil, Jesus não diria: negue-se a si mesmo. Você já viu como é difícil se negar a si mesmo? E aí toma a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é cruz, irmãos. Não é sofá macio. Deus reclama nos profetas menores: vocês estão sentados nas suas casas estucadas e esqueceram da minha casa. E eu digo o seguinte: muitas pessoas que podiam estar aqui na igreja hoje não estão, e vai chegar um tempo que ele queria estar e a igreja não está mais aqui. Já pensaram nisso? O evangelho é boas novas, irmãos. Nós precisamos pregar o evangelho,
nós precisamos falar do Evangelho, porque o comunismo está aí, e eu já disse isso uma vez, que o comunismo é uma religião que foi inspirada, dirigida, motivada pelo próprio diabo. Quem apoia o comunismo declara guerra com o Todo-Poderoso. Declara guerra com Deus. E tome cuidado, não brinque com isso. O problema é que durante anos muitos pastores, membros, consideraram conhecer o Evangelho e afinal foram evangelizados um dia. Contudo, não se ouvia mais as boas novas nos cultos, nas músicas, nas orações, nas conversas dos santos, e o Evangelho foi se presumindo e logo foi esquecido. Sabe o que é isso, irmãos? Nós não vamos dando mais importância. Isso é terrível. Nós não damos importância mais na música, não fala mais com nós. A mensagem do pastor não fala mais com nós. A mensagem transmitida através de uma oração que nos conforta tanto, às vezes não fala mais com nós. E nós ficamos cauterizados. É como se fosse uma pedra. E aí nós não aceitamos mais. E nós vamos perdendo o amor. Tanto é que vocês observarem hoje, pastores de renome estão querendo mudar a Bíblia. Vocês já viram isso? Sabe o que é isso? As pessoas aprenderam demais, sabem demais. Por isso eu falei no início, o Evangelho é muito simples. Requer estudo? Sim. Mas, irmãos, às vezes eu fico pensando, quantos anos eu participei de uma igreja onde as pessoas mal sabiam ler. E como eu fui abençoado. Porque não é o homem que faz o Evangelho tocar no coração, é o Espírito Santo. E por isso, se nós não abrirmos nosso coração para o Evangelho encaixar dentro de nós e fluir para que nós possamos transmitir essa mensagem, nós não vamos fazer, nós vamos ficar aqui. Pode falar, irmão. Será que nós conhecemos o cerne da fé? Não entendi. Será que conhecemos o cerne da fé? Pois é, aí é que está. Porque nós passamos por cima das coisas, nós não conhecemos o cerne da fé, nós não conhecemos Jesus Cristo de verdade. Irmãos. O pastor fez uma certa mensagem, conhecendo melhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, A gente pergunta o que é o cerne. Eu creio que o irmão deve saber que não trabalha com madeira. pois é, o cerne é uma coisa que não acaba, é o mais duro. É o mais firme. O cerne, a madeira pode acabar em volta, mas ele está lá. Ele é o mais profundo da madeira. Exatamente. Boa a sua participação. Então, esse cerne da fé, irmãos, é que vai ficando. Tem uma música sertaneja que eu gosto do versículo, né? Ela diz assim: esse mundo é uma bola e está girando. Em suas pontas, os mais fracos vão ficando. Irmãos, isso é uma tristeza para uma igreja. É uma tristeza. Falar que os mais fracos vão ficando. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua dentro da igreja, com os nossos comentários. Nós precisamos buscar a fortalecer as pessoas mais fracas, porque é a nossa missão, é a nossa missão. Muitas vezes nós jogamos a conta em cima do pastor.
mas a igreja é responsável por isso. Nós somos servos. E quando nós encaramos isso, irmãos, nós não temos que dar palpite, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar a servir o Senhor. Quando vocês quiserem, podem cortar, viu, gente? Para piorar, quando o Evangelho não preenche a igreja, outras mensagens começam a espalhar. Meias verdades começam a ser declaradas como fato completo. Por exemplo, muitos professam que o Evangelho que é Deus ajuda quem a si mesmo. Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Que na salvação Jesus fez a parte dele, precisamos fazer a nossa. Isso é uma heresia plena. A mensagem cristã não é mero moralismo. Irmãos, Cristo fez tudo. Nós não temos que fazer nada. Nós temos que aceitar e seguir a Jesus Cristo. Se Jesus fizesse uma parte e nós tivéssemos que fazer outra, nós estávamos perdidos. Mas Cristo fez completo. Ele nos dá a salvação completa. E isso é a boa nova do Evangelho. Irmãos, às vezes eu fico... Sexta-feira tiveram uma reunião aqui dos jovens da Conjovem, e eu fiquei muito feliz, sabe? Porque tem muitas pessoas desanimadas, mas eu vi aquele grupo, uma animação, alegre, fazendo trabalho. Saímos daqui à meia-noite e meia, pastor. Mas todo mundo contente e feliz. Isso é cristão. Isso é a boa nova atuando na vida das pessoas. Eu não posso ver uma igreja, crentes, cabisbaixa, emburrado, triste. Irmãos, nós somos mensageiros, nós somos filhos do Altíssimo, e isso nos alegra muito, e deve nos alegrar, né? Deus tem um plano para a nossa vida. O que Jesus quer ser nosso amigo, porém deixa de fora qualquer menção sobre o pecado do homem e o juízo de Deus. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas, ele sara, ele cura todos os nossos pecados. Estou te dando trabalho aí? Que eu não paro, né? Não consigo parar. Nós temos aqui, primeiro ponto, o Evangelho em você. Conforme investigamos a Bíblia, embora o Evangelho seja de infinita profundidade, alguns elementos fundamentais se repetem. Esse Mark Dever os resumiu em primeiro Deus, segundo homem, terceiro Cristo e a resposta. Começamos com Deus. Devemos tomar cuidado em presumir que pessoas entendem o mesmo significado quando dizemos a palavra Deus. Alguns pensam que Deus é uma força impessoal. Vocês sabem de quem é isso aqui, esse pensamento. Outros é o primeiro motor móvel. Ainda outros podem até afirmar o monoteísmo, mas não concebem como um ser monopessoal, não trinitário. Irmãos, essa palavra, o nome de Deus, hoje está banalizado. Eu vejo algumas músicas aí colocando o nome de Deus, falando, meu Senhor, que coisa, hein? Você sabe que é onde eu fui criado? Nós não falávamos o nome de Deus de qualquer jeito. Mamãe dizia o seguinte: esse nome é sagrado e não deve tomar o nome do Senhor Deus em vão. E eu fui criado assim.
Então, a palavra Deus nós colocávamos na oração, num momento de reflexão, mas diariamente na nossa casa, esse nome não podia ser pronunciado, porque nós não estávamos preparados para falar o nome de Deus. Então hoje a pessoa toma o nome de Deus de qualquer jeito. Na eternidade existia um único Deus trino. Nós já falamos sobre isso no passado, né? A Trindade, ela está presente, e eu falo que nós vivemos no mundo 3 em 1, porque a Trindade está presente em qualquer lugar, só não enxerga quem quer, não é? Eu falei aqui que um banquinho de 2 pés não se sustenta, tem que ter 3. A Trindade está atuando na igreja. E se nós formos procurar a Trindade, nós vamos encontrar em muitos lugares, em todo lugar. Na medida, né, irmão? Nós temos altura, largura e profundidade, são 3. A água nós temos em estado líquido, sólido e gasoso. Sólido e gasoso, são 3. E assim vai. Mas não é isso que nós vamos falar. A eternidade existe em um único Deus Trino. 3 pessoas numa só. Pai, Filho e Espírito Santo comungam em perfeito relacionamento de amor e alegria. Bênção. Deus é Espírito imortal, imutável, eterno, puríssimo, justo, santo, poderoso, sábio e soberano. Então aqui é o texto que nós falamos de Deus. E Deus, ao transbordar o seu amor, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, partilhar a sua comunhão, a bênção. O ser humano, porém, se rebelou-se contra Deus, caiu e o seu estágio original. O problema fundamental da humanidade é que todos somos pecadores por natureza e por escolha, portanto estamos sujeitos à ira de Deus. Quando Ele julgar vivos e mortos, somos culpados e corruptos. Aqui é o homem. Hoje as pessoas não gostam muito da verdade. A verdade para ele ficou em segundo plano. Ele prefere a mentira, não é? Se esta igreja prega um evangelho cristalino, puro, e a outra igreja prega um evangelho de prosperidade, sei lá. Eu vou para lá porque lá é prosperidade, eu quero ficar rico. O irmão Wagner falou aqui: seja fiel e Deus vai te abençoar. Agora, se você correr atrás de dinheiro fácil, você está perdendo o seu tempo, porque Deus condena. Contudo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo encarnou, viveu perfeitamente entre nós, foi entregue por causa da nossa transgressão, ressuscitou para a nossa justificação, subiu aos céus, sentado à destra do Pai, e voltará para julgar os vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O Pai lidou com nossa culpa, perdoando todos os nossos delitos na cruz de Cristo, e com o nosso coração, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus, o homem, Cristo e a resposta. Este Evangelho da nossa salvação, só ouvir, porém, essa mensagem não é suficiente. Nem é suficiente que concordemos com ela. Uma resposta é necessária. Jesus, quando iniciou o seu ministério, pregou o Evangelho de Deus, dizendo que o reino de Deus estava próximo.
e nos instruiu a nos arrependermos e crermos no Evangelho. Só de ouvir a mensagem, irmãos, não basta. Só de estudar a Bíblia ou ler a Bíblia não basta. Nós temos que crer nisso e arrepender dos nossos pecados. Esta é a função do Evangelho. Quando nós cremos no Evangelho, nós arrependemos dos nossos pecados e nós seguimos a Jesus Cristo. Se nós formos estudar lá quando Jesus chamou os seus discípulos, alguns questionaram, mas alguns deixaram tudo e seguiram a Jesus Cristo. É importante ressaltar que não somos salvos por nossas obras. Nada que possamos fazer pode pagar o imensurável preço da nossa rebeldia contra Deus, que é infinitamente digno. Merecíamos morrer. Somos salvos somente pela graça, não por nenhuma capacidade em nós, mediante a fé, não por obras, em Cristo somente, e não por qualquer outro mérito ou medidor, como nos ensina em Efésios 2, 7 e 8. Na cruz, Cristo morreu em nosso lugar. A culpa do nosso pecado foi colocada sobre Ele. Expiação substitutiva. Assim, Jesus aplacou a ira de Deus, derrubou a inimizade e se tornou propiciação. Mais do que somente perdoados, fomos justificados, sem qualquer justiça em nós mesmos. Ainda pecadores, fomos cobertos pela justiça perfeita de Cristo. Justificação. Assim Deus nos vê como se estivesse na estaca zero. Ele nos vê perfeito em Cristo. Pensa só, irmãos, como é interessante isso. Deus nos vê perfeito. Sabe por quê? Porque quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, Ele nos perdoa e Ele não lembra mais deles. Ele esquece toda a minha transgressão, Ele me vê puro, Ele me vê limpo. Isso é a bênção do Evangelho. Eu não sei até quando eu posso ir. Tem 11h30? É a bênção do Evangelho que nos mostra limpo perante Deus. Porque, irmãos, o nosso pecado, ele é terrível, né? E lá em Colossenses diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, aqui não salva ninguém. Todos são pecadores. E fomos destituídos da glória de Deus. Mas, com o sangue precioso, o nosso glorioso Salvador obteve o perdão, a reconciliação, a vivificação, a doação, a justificação e a propiciação para todo aquele que crê. Assim Paulo resume o Evangelho que recebeu. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Todos pecaram e nós precisamos crer. Agora, irmãos, tem alguma coisa que nós precisamos falar sobre crer. Eu discutia com alguém e falou assim: a Bíblia diz que crê somente. Ah, é? É só isso? Crer somente, irmãos, crer, o diabo também crê. E às vezes é pior do que nós, ele estremece. E nós às vezes temos que crer. Não, nós cremos. Ah, eu creio. Crer? Cremos em Cristo Jesus.
é ser diferenciado, é ter a certeza de que nós estamos seguindo a Jesus, é sentir o amor de Cristo nas nossas vidas, é sentir a presença gloriosa do Espírito Santo em nosso coração. Crer é ter certeza, é entregar a nossa vida a Cristo. Tem um hino que fala: crer e observar tudo quanto ordenado. Então, crer é observar a palavra, é observar a nossa vida, é policiar a nossa vida, porque, irmãos, às vezes nós estamos todos fragmentados, nós precisamos mergulhar dentro de nós e fazer uma revisão total, não é? Eu falo que o nosso coração sempre tem um porãozinho, onde nós guardamos sujeira, coisas velhas que nós não precisamos. Nós precisamos tirar isso de dentro de nós. Crer é isso. Crer é não ter outro. Crer é ter certeza de que tudo que nós fazemos é do agrado de Jesus Cristo. Quantas coisas desagradáveis acontecem nas nossas vidas, mas nós precisamos, quando isso acontece, dobrar os nossos joelhos, chorar diante do Senhor e pedir misericórdia, porque nós somos falhos, nós estamos no mundo. E na oração, não sei se é a dominical, que Cristo fala com o Senhor e diz assim: ó, eu peço para que cuide deles. Não peço que tires do mundo, mas que abençoe eles. E quando ele fala sobre a luz do mundo, nós também podemos ver que Cristo quer que nós sejamos essa luz. E crer em Jesus Cristo é isso, é dar testemunho vivo do Evangelho. Porque é importante entender que todos pecaram e compreendermos a boa nova. Irmãos, nós precisamos entender isso, que todos pecaram e que nós somos propensos ao pecado. E nós somos, Paulo diz assim, que nós enterramos o homem velho, mas o homem velho pode ressuscitar, né? E muitas vezes, com pretextos, nós achamos que enterramos o homem velho, mas ele ressuscita. Você já viu aquela ilustração do tatu? O tatu comeu o milho do bode, né? E aí os bichos resolveram a fazer uma reunião para condenar o tatu. E o macaco foi advogado do tatu. E quando a sentença do tatu era morte, o advogado falou: não, vamos fazer uma coisa pior, vamos enterrar ele vivo. E aí todos aceitaram, enterraram o tatu vivo, e era o habitat dele. E quando eles menos pensou, olha o tatu lá de novo. Então, o homem velho é perigoso. A gente pode desenterrar ele a qualquer momento. Nós podemos enterrar ele no trânsito, né? Quando uma pessoa nos agride, quando alguém fala áspero conosco. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, que o homem velho pode ressuscitar, e ele faz um arraso na nossa vida. O provérbio diz assim, que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branca desvia o furor. Nós precisamos estar atentos a esse tipo de resposta branda. Certo dia eu estava no aeroporto, aliás, eu estava lá, e tinha um cara dando farol alto atrás, e eu não conseguia sair muito rápido. Mas quando eu
deu espaço e eu saí, ele saiu também. E quase que a gente bate. E aí eu voltei e ele passou e parou na minha frente. E veio uma fúria total. Ele falou: você viu o que você fez? Eu falei: vi o que eu fiz. Se eu usar o eu ia te dar caminho. Só que eu esperei alguém sair para eu poder sair. E você saiu junto. Aí ele começou a falar, eu falei: rapaz, esquenta a cabeça não. Eu já estou velho, eu não tenho mais essa habilidade que você tem. Olha meus cabelos brancos, olha você, a sua juventude. Você está na flor da juventude. E vai embora. Imagina se eu tivesse ficado bravo com ele estava errado. Mas não adianta, irmãos, nós temos que ter paciência. O que significa dizer que somos justificados? A nossa justiça, irmão, já está feita. A nossa justiça já foi feita. Isso que coisa boa, não é? Jesus justificou. Qualquer coisa que acontecer, Jesus vai estar lá: olha, esse é meu filho, eu morri por ele, e ele me aceitou. Olha que beleza, não é? O segundo ponto, aqui tem A, B, C, D, E, né? Somos salvos por nossas obras. Somos salvos por nossas obras ou mediante a fé. O que isso significa? O que Jesus fez pela nossa salvação? A nossa fé me salva ou a obra de Cristo? São perguntas que ficam. Os irmãos podem responder por si mesmos. Deus homem, Cristo, a resposta, resume bem o Evangelho em seu aspecto pessoal. Como podemos ser salvos? Seria, porém, errado assumir que o Evangelho é individualista? Afinal, o nome do nosso Senhor Jesus, o nome do nosso Salvador é Jesus. Por que Ele salvaria o seu povo dos seus pecados? Dos pecados deles. Cristo não deu a sua vida por crentes isolados, mas por sua igreja. Assim precisamos considerar o Evangelho em seu aspecto comunitário, em seu aspecto macro. Para isso podemos resumir a apresentação em outros 4 termos. Irmãos, aqui ele fala do Evangelho macro. O que é macro? Tem o micro e o macro. Macro é o maior, né? Macro é uma extensão de algo maior, grande, né? E micro é um pouco consistente, um pouco mais pequeno. Mas ele fala que nós devemos entender o Evangelho macro e micro. Aqui nós temos, no segundo ponto, criação, queda, redenção e consumação. Se nós for discutir isso aqui, o tempo não vai dar, né? Começamos em Deus, o Criador, assim como anteriormente afirmado, que Deus Trino criou o mundo, bom e abençoado, em uma criação em plena submissão e comunhão consigo mesmo. Deus criou o homem, a mulher, à sua imagem e colocou subgerente da terra. Essa história nós já sabemos, né? Conhecemos.
a criação. Mas o diabo não deu tempo, né? Logo ele deu uma resposta e levou Adão e Eva e toda a humanidade ao pecado. Então, foi a queda. A redenção é a boa nova. A boa notícia, porém, é que o Filho nos liberta. Verdadeiramente seremos livres. Então, é a redenção, né? E a consumação. Não só o povo de Deus é libertado, mas a própria criação é libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Isto ocorrerá quando a consumação chegar. Cristo vencer o mundo, a grande Babilônia de Apocalipse 18, o diabo de Apocalipse 20, destruir a morte e o último inimigo, 1 Coríntios 15, 26, julgar os vivos e mortos e fazer nova todas as coisas. Aqui é a consumação. A implicação para a vida da igreja. Por que precisamos de duas ênfases, macro e micro, no entendimento do Evangelho? Como fazemos para participar da nova criação? É suficiente dizer que Jesus fará tudo novo e não explicarmos como podemos fazer? Se o Evangelho é tão central à nossa vida como cristão e como igreja, não é de assustar em pensar nas gloriosas implicações que ele tem para nós. Preservar o Evangelho, nós já falamos sobre isso. A primeira responsabilidade que temos como igreja é de preservar o Evangelho. Sem o Evangelho, não mais temos pessoas remidas pelo Cordeiro, unidas por Cristo em uma igreja, mas religiosa, moralista, que se reúne regularmente. Sem o Evangelho, a igreja não tem nada a dizer, ou seja, nada a dizer que não possa ser dito por qualquer outro instrumento humano. Se retirar o Evangelho da igreja, irmãos, passamos a ser uma comunidade turistas, aonde nós reunimos, comemos, bebemos, e o centro não é Cristo, o centro não é o Evangelho. Eu conheço igrejas, irmãos, que estão indo para esse caminho, estão se tornando como um clube recreativo, não tem interesse. Irmãos, se a pessoa vem para a igreja e o interesse dele for outro, a não ser Jesus Cristo, não ser a palavra, não ser o Evangelho, está perdendo tempo aqui. Está perdendo tempo. E eu dizia que se a pessoa vem para a igreja para falar mal dos outros, ou para ver o que está acontecendo dentro da igreja para depois sair falando, é melhor ir lá para o mundo. Goze as coisas do mundo, porque o inferno para onde você vai não vai ter isso, vai ser sofrimento puro. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos. A igreja é santa, é o corpo de Jesus Cristo, é o cabeça que dirige a igreja. Nós somos o corpo. Se esse braço quiser ir para o outro lado, ou se ele estiver enfermo, ele precisa ser tratado dentro das Escrituras. Não adianta procurar um milagreiro, não adianta procurar pessoas que curam. Não. Se eu sou do corpo de Cristo, eu preciso ser curado aqui, dentro da palavra, não fora da palavra. Se o meu pé está errado, eu preciso ser curado aqui, dentro da igreja, né?
Pastores devem se atentar para os lobos velozes que buscam penetrar no meio do aprisco de Cristo. E membros também. Paulo, ao escrever a carta às igrejas da região da Galácia, repreende todos por estar passando tão depressa aquele que nos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Ele responsabiliza todos os membros daquela igreja por preservarem o evangelho, mesmo que alguém com carteirinha de apóstolo, ou até mesmo um ser reluzente com suas asas, chegasse com outro evangelho, deveria dizer anátema. Então, irmãos, o evangelho que está posto é o evangelho cristalino. Não adianta, se alguém chegar aqui pregando outro evangelho, e já aconteceu, irmãos, eu já vi pastores pregar coisa aqui, e nesse culto, que não condizem com a vida cristã. E nós precisamos estar atentos. E eu cheguei ali na porta e já falei com ele. O que o senhor falou não é bíblico. E nós precisamos estar atentos a isso. Não tenha medo de defender o evangelho cristalino. Aqui, saturarem-se do evangelho. O que quer dizer isso? Irmãos, eu já vi pastores que não gostam de pregar a mesma mensagem. Irmãos, nós temos que saturar o evangelho. O que é isso? Reler a palavra, estar saturado, estar cheio, né? Porque quando nós estamos cheios do evangelho, nós estamos cheios da bênção de Deus, nós estamos cheios da palavra do Senhor, então nós estamos saturados da palavra de Deus. A igreja no mundo protege o povo de Deus contra os dardos inflamados do maligno e dos falsos encantos do pecado. O evangelho é absolutamente vital para uma igreja cristã, e um cristão saudável, vibrante, alegre, preservante e esperançoso. O evangelho é tão essencial na vida cristã que precisamos saturar-nos com ele para sermos membros da igreja saudável. Para sermos uma igreja saudável, os seus membros devem estar saturados, cheios do evangelho. Para preservarmos o evangelho, precisamos estar saturados dele, pois o evangelho é que é presumido, logo é esquecido. Irmãos, eu tenho mensagens na minha mente de pastores que já morreram. Muitas mensagens. Porque eu tenho prazer de ouvir uma mensagem. Eu tenho prazer de ouvir uma mensagem. Eu me lembro, eu tinha 12 anos, quando um missionário, não era, você está estudando, era seminarista, foi lá na Babilônia, na minha querida Babilônia, e ele pregou numa noite: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Eu era bem garoto ainda, e aquilo ficou na minha mente. E quando eu completei 14 anos, eu estava sozinho, ouvindo um programa na Rádio Maíra de Veiga, do Rio de Janeiro, e o Feliciano Amaral cantou um hino: outra vez tu virás e por mim chamarás, rodeado dos anjos virei. Oh, que gozo sem fim, se disseres assim, um lugar te darei no céu. Eu caí de joelho em pranto, sozinho, lá no sertão, e falei: esse é o Jesus que eu quero, esse é o evangelho que eu quero, esta é a prova da minha conversão.
porque eu estava na igreja já há tempo, eu assisti a escola bíblica dominical, mas fui tocado nesse dia de um modo maravilhoso. A nossa igreja precisa ter um evangelho cristalino, um evangelho que transforma. Se o judeu entrasse na sua igreja, ele sentiria a vontade com o qual é cantado, ou seria afrontado com a glória, com a gloriosa verdade de Deus encarnado. Se um fariseu legalista chegasse ao culto em sua igreja, ele sentiria a vontade com que é pregado, ou ficaria incomodado por ouvir sobre a graça de Deus. Então, irmãos, todas essas pessoas precisam sentir-se incomodadas quando pregamos a graça de Deus. Será que as nossas orações, canção, pregação estão transbordando do Evangelho? Será que nosso grupo pequeno, nossos discipulados, nossos ministérios estão centrados nas boas novas? Ou será que imaginamos que o Evangelho é algo só para o começo da vida cristã? Ou que podemos crescer em santidade por meio de mensagem moralista do nosso próprio esforço? Se movermos a cruz do centro do Evangelho, se movermos para o canto ou substituirmos com qualquer outra verdade como centro, o âmago, a fonte de boas novas, então vamos apresentar ao mundo algo que não salva, portanto não é realmente boas novas. As boas novas é Cristo. A cruz, eu tinha vontade de ter uma cruz aqui, irmãos. Muita gente fala que é da igreja católica, mas a cruz é um símbolo, né? Tem um hino que fala: sim, eu sempre amarei esta cruz, até morrer eu a vou proclamar. A cruz, irmãos, é o símbolo maior da nossa salvação. Hoje é comemorado o dia da Bíblia, essa palavra rica, essa palavra que nos conforta todos os dias. Este dia foi instituído em 1549 pela tradução das primeiras Bíblias. Que Deus abençoe o nosso mundo. Esse livro é o mais lido no mundo, o irmão já falou ali, e é o mais vendido também no mundo. Mas nós precisamos tomar cuidado, irmãos. A Bíblia também tem sido objeto do diabo. Tem muitas traduções aí que, como diz o pastor Ebenezer, queima, bota no fogo, porque é uma tradução que pode trazer muita coisa errada. E é que o irmão falou, não é? Tem o texto, o contexto, e eu acrescento o pretexto, viu, irmão? Porque tem muito pretexto aí. Que Deus abençoe os irmãos. Eu passei um pouquinho da hora, tinha muito ainda para falar, mas Deus abençoa cada um e que esse Evangelho possa brilhar na vida de cada um. Lembrando que no próximo domingo nós temos a cantata de Natal, viu? Nós não podemos trazer muita gente, mas vai ter bastante gente aqui, com certeza. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor. Muito bem, meus irmãos. Esta foi a terceira marca da Igreja Saudável, o Evangelho, né? E como nós pudemos ver, este Evangelho da Igreja Saudável tem que ser apresentado. Falou ali da visão macro, micro, né? E foi apresentado isso aqui, né? O macro é esse plano de Deus desde a criação, aí vem a queda, o plano da redenção, e nós aguardamos essa tão
esse tão glorioso momento de estarmos para sempre com o Senhor. O micro, nós precisamos levar. Na introdução eu gostei da frase que colocaram na introdução, né, que um carteiro, dá para imaginar um carteiro sem uma encomenda? Assim é um cristão sem levar a mensagem do Evangelho. Precisamos levar. É interessante também esse ponto final aí, que essa verdadeira igreja saudável é aquela que leva o Evangelho e que é saturada do Evangelho. E foi mencionado aí na aula. Há muitos grupos que encontram, vamos fazer o bem, vamos distribuir marmita, sopão, mas não é o Evangelho, não satura. Então isso é interessante, fiquei pensando ali, a mídia, né, departamento da igreja de mídia tem que ser saturada com o Evangelho também. Precisamos pensar no aspecto de transmitir da melhor maneira, mas para que as pessoas compreendam o Evangelho. E graças a Deus, usando o exemplo da mídia, já aconteceu de alguém entrar aqui na transmissão, opa, eu quero ouvir mais. E aí alguém da mídia foi lá e prontamente se aproximou e comunicou com aquela pessoa. Então a igreja saturada do Evangelho tem essa preocupação em qualquer departamento, em qualquer atuação na igreja, recepção, está ali o quê? Levando o Evangelho. Então essa é a marca de uma igreja saudável. Para concluirmos, vamos ter uma oração. Eu vi só posteriormente, a irmã Morisa entrou aqui na transmissão, pediu oração pelo Bruno, esposo dela. Está aí com uma suspeita de Covid, está afastado do trabalho. E oramos pela Morisa, louvamos a Deus porque o marido passou por essa situação ileso, mas agora está com a suspeita de Covid, então nós vamos lembrar em nossa oração. A irmã Vanessa também entrou e eu lembrei de uma mensagem que eu mandei em alguns grupos. Ela está no tratamento, devido a esse tratamento, a imunidade dela está baixa e a recomendação do médico falou para ela: olha, o máximo que você pode ir é até o portão de casa, mas do lado de dentro. Né? Então a família mesmo que sempre tem que sair, tem que ter certos cuidados. Então não é o momento para a visita. Né? É importante ressaltar isso. Fazer, eu vou. Não é o momento. O momento de orar, comunicar via rede social, sempre está na rede social. Acho que a pessoa mais fácil de você encontrar na rede social é a irmã Vanessa. Inclusive ela está agora aí. Então vamos orar por ela, para que Deus esteja abençoando. Uma projeção de janeiro ter uma cirurgia, se não for possível uma outra possibilidade aí, né? Mas Deus sabe o que é melhor. Então vamos continuar orando pela irmã Vanessa. Hoje, às 17h30, as irmãs têm um compromisso. Na verdade, já tinham um compromisso semana passada. Graças a Deus os homens foram fiéis no compromisso aí da prévia, né? E hoje vamos lá para bater o martelo, os homens, né? 5 horas. Né? E as irmãs, às 17h30, né? Precisamos ter uma eleição no departamento. E olha lá, eu confio, né? Porque olhando para a palavra de Deus, as mulheres sempre estiveram lá. Olhamos para o ministério de Jesus, os discípulos seguindo Jesus. Há uma grande ênfase nisso, não é? Na Bíblia. Mas quando nós olhamos nas entrelinhas, está lá, havia mulheres que serviam Jesus com seus bens. Ressurreição de Jesus, quem é a primeira testemunha? Não são os homens, são as mulheres. Eu confio que hoje, às 17h30, haverá uma disponibilidade da parte das irmãs também nesse compromisso. Terça-feira, mais um encontro no Google Meets com os homens. Estamos mantendo acima de 10 homens, que bênção. E na próxima terça-feira, convidei o pastor Joel para trazer uma palavra para os homens. Né? Então, creio que será uma bênção também. E como o irmão Israel falou, dia 20, cantata de Natal. Como ele falou, não tem como ter a casa, aliás, temos como ter a casa alocada dentro do que nos é permitido, os 40%. Né? E certamente será uma bênção. Então você pode vir e você pode convidar alguém para acompanhar. Falei isso na quarta-feira. Existe uma pesquisa que diz que os cristãos estão mais habituados a convidar para vir para a igreja, não a convidar para vir para acompanhar uma transmissão online. E isso é o momento que nós precisamos nos adaptar, convidar as pessoas para acompanhar
uma transmissão, amém? Esses são os avisos. Nós vamos ter a oração final e em seguida a oração silenciosa encerraremos a escola dominical desta manhã. Oremos. Querido Deus, mais uma vez louvamos o Teu nome por esta manhã, por esse tempo de estudo. Aqueles que puderem estar conosco aqui presencialmente ou através da transmissão, que possam realmente ser abençoados pela Sua palavra. Oro neste momento pela vida do irmão Bruno, abençoe a vida dele, nesse cuidado, nessa expectativa de um resultado de exame. Nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Abençoe a vida do irmão Bruno, assim como abençoaste a vida da irmã Morisa, na recuperação e agora neste acompanhamento. Oramos também, ó Pai, pela vida da irmã Vanessa, continue abençoando no tratamento, dando sabedoria aos médicos e abençoando também, ó Pai, a cada um dos enfermos em nossa igreja. Nos abençoe neste domingo e logo mais, departamentos e suas reuniões e também o culto noturno, que seja um tempo de bênção. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Oração silenciosa. Encerraremos a escola dominical desta manhã. Deus abençoe a todos e os que acompanharam essa transmissão. Fiquem com Deus.